Olá, galera. Vamos lá, mais uma aula. Dando sequência à nossa aula, ou a nossa série de aulas, né? Onde eu falei que em 5 aulas a gente vai procurar entender tudo que é necessário para o ensino médio dentro dessa parte que trabalha orbitais, que trabalha números quânticos, ligações sigmas e pi, hibridização, orbital ligante e antiligante. Então, a gente vai dar conta de procurar entender cada partezinha dessa que é aplicada em provas do ensino médio, certo? Então, para aqueles que não assistiram a primeira aula, que tratou, né, de mostrar o conceito de orbital, que faça isso antes dessa aula, perfeito? Bom, perceba que aqui embaixo a gente tem um QR Code. Esse QR Code ele vai direcionar vocês para uma lista de exercícios. Essa lista de exercícios ela deve ser resolvida ao término dessa aula, certo? E aí vocês vão estar, então, verificando se realmente ficou entendido tudo que eu vou tentar mostrar para vocês a partir de agora, perfeito? Bom, então, o que são os números quânticos? Para que servem os números quânticos? Então, qual a finalidade desses números? Veja, se vocês lembrarem um pouquinho da aula anterior, vocês vão perceber que eu falei de uma equação que foi escrita para cada elétron, certo? Uma equação que permitiu estudar os elétrons. E essa equação, como toda e qualquer outra equação, vai ter números como resultado. E esses números são chamados de números quânticos, certo? Bom, esses números quânticos eles vão mostrar para a gente que a posição que os elétrons vão se encontrar. E, já lembrando, os elétrons vão estar de que forma? São elétrons que giram em torno do núcleo? Não, essa não é a visão, né, que eu tenho agora desses elétrons. Os elétrons vão se encontrar em regiões em torno do núcleo, chamados orbitais. Que, como foi mostrado na aula anterior, a gente vai ter orbitais mais próximos do núcleo, mais afastados do núcleo, em regiões de um formato ou de outro formato, certo? E esses números vão ser números que vão justamente dizer para a gente, informar para a gente essa situação desses elétrons, certo? Se estão mais próximos, mais afastados, se estão em uma região de um formato, de um outro formato, se estão em uma orientação X, em uma orientação Y, Z, no espaço. Então são esses números que vão estar permitindo então a gente localizar esses elétrons. Perfeito, galerinha? Bom, antes que a gente comece, ou que eu comece a mostrar para vocês os números quânticos, essa apresentação, eu preciso mostrar para vocês como é que a gente vai adotar uma representação aqui. Essa representação ela vai ser feita o seguinte, ó. Por mais que eu saiba que um orbital S é um orbital esférico, eu não vou precisar ficar desenhando uma esfera toda vez que eu tiver que trabalhar com um orbital S. Nem também vou precisar ficar desenhando um duplo ovoide para representar um orbital P. Então, em termos de simplificação do processo, a gente vai estar utilizando um quadradinho. E esse quadradinho a gente vai representar um orbital. Por favor, não digam que um orbital é um quadradinho. O quadradinho seria a representação desse orbital. E um detalhe, vocês perceberam lá no estudo de orbitais que eu tenho 3 orbitais P a uma mesma distância do núcleo. Então, quando for para trabalhar com os orbitais P, eu jamais vou poder desenhar apenas um quadradinho, eu preciso desenhar os 3 quadradinhos juntos. É essa forma que vai me permitir entender que eu tenho orbitais P, não um orbital S, por exemplo. A outra parte que eu ainda vou precisar mostrar para vocês antes de começar a apresentar os números quânticos é a forma com que a gente vai representar os elétrons. Nesses orbitais vão existir os elétrons. Os elétrons estão nos orbitais. E esses elétrons eles vão ser representados por setas. Essas setas podem estar voltadas para cima ou para baixo, certo? Mais na frente a gente discute um pouco isso, mas isso também já foi mostrado na aula anterior. Dentro desses orbitais eu vou poder ter no máximo 2 elétrons, ou seja, 2 setinhas vão estar dentro desses quadradinhos aqui. Então, a princípio seria isso aqui. A princípio é o quê? É dizer para vocês que esses números vão estar sendo utilizados para indicar a posição que os elétrons se encontram, indicar os orbitais onde esses elétrons se encontram, se mais próximos, se mais afastados, né? Se em uma região de uma forma ou de outra, e mostrar para vocês qual tipo de representação a gente vai estar adotando aqui, certo? Então, entendido? Vamos aos números quânticos. Bom, o primeiro número quântico é o número quântico principal.
ele é representado pela letra N, e ele vai indicar para a gente a distância que esse elétron vai estar do núcleo, certo? Os valores de N são valores que são positivos e inteiros. Por mais que esses valores de N eles sejam números que cheguem até mais infinito, a partir, claro, da resolução dessa equação, a gente vai ficar apenas na com 7 primeiros valores de N, certo? Esses 7 primeiros valores de N, ele faz para a gente uma relação direta com as 7 camadas. Mais na frente, 7 camadas que um átomo possui. Mais na frente eu vou estar melhorando isso, inclusive com exemplos para vocês, certo? Mas veja, se meu elétron é aquele elétron que está mais perto do núcleo, o valor de N dele é igual a 1. Mas se meu elétron está um pouquinho mais afastado do núcleo, ele vai ter um N igual a 2, certo? Bom, o segundo número quântico é o número quântico secundário, ou azimutal. Ele vai estar informando para a gente o tipo de orbital que esse meu elétron ele está, certo? Bom, e aí veja só, eu tenho aqui para vocês uma relação, eu não vou estar discutindo muito essa relação, e também, apesar de existirem outras relações, eu não vou estar mostrando as outras, mas eu vou estar mostrando essa aqui para que a gente faça já uma discussão e essa discussão ela seja suficiente para que vocês possam tratar com as outras relações que vocês podem até encontrar. Na lista de material, de exercício, tem uma situação que não é essa, mas vocês certamente, após a discussão dessa, vão conseguir desenvolver tranquilamente. O que é que eu quero dizer para vocês? O seguinte, lembra de como tudo isso aconteceu? Que esses números eles são encontrados a partir dessa equação que traz para a gente várias funções, relações, e aí eu posso dizer para vocês que o número quântico secundário ele está relacionado com o número quântico principal. Os valores que eu tenho aqui, pessoal, são valores de L, que é o nosso número quântico secundário, são valores que vai de 0 até n menos 1. Então isso quer dizer o que para a gente? Que se o nosso n for igual a 7, por exemplo, então o meu valor de L permitido, possível, seria um valor que vai de 0 até 7 menos 1, que seria 6. Então eu estou dizendo que se o valor de n é igual a 7, os valores de L vão poder ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Só que assim, como eu falei que aqui na prática a gente só vai trabalhar com os 7 primeiros valores, a gente aqui também na prática só vai trabalhar com os 4 primeiros valores, certo? O valor de L igual a 0, que indica para a gente um tipo de orbital, que é um orbital S, como eu falei, representado por um quadradinho, visto que um orbital S eu tenho apenas um orbital S a uma dada distância do núcleo. Orbital P, que vai ter um L igual a 1, e aí os 3 quadradinhos que servem para representá-lo. Orbital D seria um L igual a 2, e um orbital que possui um L igual a 3, certo? Bom, então essa é a primeira parte. A primeira parte é onde eu mostro para vocês 2 primeiros números que vão estar servindo para quê? Para indicar o tipo de orbital que o nosso elétron vai se encontrar e também a distância que esse orbital do núcleo. Perfeito? Entendido? Bom, vamos ver se ficou realmente entendido. Para isso eu vou trazer a distribuição eletrônica do hélio, mostrar para vocês que toda a distribuição eletrônica do hélio, que tem 2 elétrons, se resume em um S2. Como é que eu fazia a leitura dessa parte 1s2? Primeira camada, subnível S. Como é que eu devo fazer a partir de agora? Meninos, a partir de agora a gente do seguinte modo. A gente vai entender que não existe mais subnível. O que existe, na verdade, agora é um orbital. O que eu chamava de subnível S, agora eu chamo de um orbital S, certo? E não vai existir para a gente mais camada, mas vai existir para a gente distâncias que eu vou ter desse orbital, não mais subnível, desse orbital para o núcleo, certo? Então a relação que vocês precisam fazer é essa, o N faz relação ao que eu chamava antigamente de camada, e o L, que é um número quântico secundário, ele está relacionado ao que antes eu chamava de subnível, certo? Então quando eu leio 1s2, eu entendo que o N ele é igual a 1, o que antes era a primeira camada, agora para a gente passa a ser número quântico principal igual a 1. O S
caminho subnível agora passa a ser um orbital do tipo S, que nesse caso ele passa a ter um número quântico secundário igual a zero, certo? Bom, vamos ver se realmente vocês agora conseguiram entender. Então vamos lá. Quais os números quânticos principal e secundário para um elétron situado no 4P? Então, quando eu falo 4P, para mim seria o quê? Quarta camada, subnível P. E agora passa a ser o quê? Passa a ser N igual a 4, L igual a 1. Por que L igual a 1? Porque orbitais P vão ter número quântico secundário igual a 1, certo? Bom, então, seguindo. O terceiro número quântico é o número quântico magnético. Esse vai mostrar para a gente a orientação espacial que esse orbital vai estar. Perfeito? Então, lembrando aqui, ó, eu vou colocar os desenhos que já foram mostrados na aula anterior, por mais que eu diga, né, que eu tenha dito já nessa aula, que a gente vai utilizar os quadradinhos. E vamos fazer isso mais na frente. Mas só para que vocês consigam entender realmente o significado do número quântico magnético. Quando eu falo de um orbital S, vejam só, eu estou falando de um único orbital que se distribui espacialmente de forma simétrica. Mas quando eu falo de orbitais P, não. Quando eu falo dos orbitais P, eu falo de 3 orbitais que estão distribuídos, né, de forma diferente. Eu posso ter um que está no eixo X, mas eu posso ter outro que está no eixo Y. E aí eu posso ter outro que se encontre no eixo Z. Veja só, eles apresentam aqui orientações espaciais diferentes. E esse número quântico magnético é um número que vai estar justamente me mostrando qual é a orientação espacial que esse meu orbital vai se encontrar, certo? Bom, então, ó, da forma mais simples possível, e aí eu volto para os quadradinhos, eu digo para vocês que o número quântico magnético de um orbital S é igual a zero. Esses orbitais aqui, ó, e aí veja que eu preciso representar os 3 orbitais, os 3 quadradinhos juntos, eles vão ter números quânticos magnéticos como sendo -1, é o primeiro quadradinho, é o primeiro orbital, 0 seria o segundo orbital, e mais 1 é o nosso terceiro orbital P. Perfeito? Ficou entendido isso? Então, se o meu elétron se encontra nesse primeiro orbital P, ele vai ter um número quântico magnético igual a -1. Certo? Mas se meu elétron estar nesse segundo orbital, ele vai ter um número quântico magnético igual a zero. Perfeito? Bom, então, se é assim, eu posso estar estendendo, né, os nossos valores de números quânticos magnéticos para os outros orbitais que a gente vai acabar encontrando nesse estudo, que são os orbitais D, né, que são 5 orbitais D que eu tenho, e os orbitais F, que são 7 orbitais F que eu tenho. Certo? Bom, então é isso aqui. Daqui a pouco a gente vai começar a pegar as setinhas que eu falei antes, que são os elétrons, e começar a colocar dentro desses orbitais, certo? E aí então a gente vai estar informando o número quântico magnético dele, que vai ser justamente o quadradinho, vamos falar dessa forma mais simples, que ele vai se encontrar. Tranquilo? Então, último número quântico, para que a gente possa então encerrar esse estudo dos números quânticos. Como eu falei, é algo bem simples mesmo. Na prática, daqui a pouco, vocês vão perceber que não vai haver dificuldade alguma, certo? Bom, então, o quarto número quântico, ele é conhecido como spin. O que é isso? Veja, em um orbital, e eu já falei isso antes, a gente tem no máximo 2 elétrons. E esses 2 elétrons, pessoal, eles vão poder existir em um orbital desde que eles apresentem movimento de rotação com sentidos diferentes. Então, os meus 2 elétrons vão estar assim, um girando no sentido horário e o outro girando no sentido anti-horário. Isso, fisicamente, permite que 2 cargas negativas, que são os elétrons, consigam ficar em uma mesma região e em uma condição de grande estabilidade, certo? Bom, como é que a gente vai informar, então, o sentido de rotação? Meninos, ó, o que a gente faz é o seguinte, a gente, por meio de uma convenção, a gente adota que a setinha voltada para cima terá um spin igual a -1/2, e que a setinha voltada para baixo terá como valor de spin, de S, mais 1/2. Mas só lembrando, essa é uma convenção, então, quando nada é dito na questão, você adota dessa forma, mas procure prestar atenção, porque algumas questões apresentam lá como adote, setinha voltada para cima, como sendo mais 1/2. E aí, é claro, numa situação como essa,
vocês devem fazer como manda a questão. Mas quando nada for dito, essa é a convenção que será utilizada, certo? Bom, então, vou começar a distribuir os meus elétrons nos orbitais. E aí, se eu já sei quais são os 4 números quânticos, o primeiro que me indica a distância é o valor de n, né? É o que eu associo ao que antes eu chamava de camada. O segundo que me indica o tipo de orbital, né, é o valor de L, é o que antes eu chamava de subnível. O terceiro número quântico é o número quântico magnético, que ele vai mostrar para a gente a orientação espacial. E o último número quântico é esse, é o número quântico que vai falar para a gente o sentido de rotação que esse elétron vai se encontrar, certo? Então, se eu já conheço os 4 números quânticos, eu preciso agora saber como pegar esses números quânticos e distribuir nos orbitais, perfeito? E para fazer essa distribuição de elétrons em orbitais, eu vou estar utilizando 2 regrinhas. A primeira regrinha é a regrinha de fundo, certo? O que é que diz essa regra? Ela diz para a gente o seguinte, que quando a gente for distribuir os elétrons nos orbitais, a gente não deve preencher um orbital existindo ainda orbital vazio, certo? Isso porque para que a gente distribua espacialmente os elétrons de uma forma a ter a menor repulsão, certo? Então guarde comigo aqui, não posso preencher um orbital. O que seria preencher um orbital? É colocar 2 elétrons, que é a quantidade máxima que cabe em um orbital. Não posso preencher um orbital, completar um orbital, se ainda existir orbital vazio, certo? E a segunda regrinha é a exclusão de Pauling. O que é que essa regrinha diz para a gente? Que em um orbital a gente vai ter no máximo, olha o que eu acabei de falar, 2 elétrons, e que esses 2 elétrons precisam ter spins opostos. Então o que eu acabei de mostrar agora é um pouco do que eu já tinha dito antes, certo? Então eu posso ter em um orbital no máximo 2 elétrons com spins opostos, certo? Bom, e dentro dessa regrinha aqui, dentro dessa colocação, fica para a gente um ponto que é muito importante, que por sinal é cobrado até de forma teórica em algumas questões, que é o fato de que não vai existir para a gente um conjunto de 4 números iguais para 2 elétrons diferentes. Então isso quer dizer que cada elétron vai poder ser representado por um conjunto único de 4 números que a gente chama de números quânticos, certo? Vamos tentar colocar tudo isso em prática agora e perceber que é muito simples. Bom, o que é que eu tenho aqui? Forneça o conjunto dos números quânticos para o primeiro, o quinto e o último elétron do átomo de flúor. Lembrando, o átomo de flúor ele tem para a gente 9 elétrons. E é possível escrever 4 números para cada um dos 9 elétrons. É possível escrever um conjunto de 4 números para cada um dos 9 elétrons, certo? Aqui, como exemplo inicial, eu pedi o primeiro, o quinto e o último. Vocês vão perceber que depois que eu fizer isso aqui, eu mostro para vocês qual elétron, na verdade, seria o elétron mais cobrado para a gente, por que esse elétron seria o elétron mais cobrado, certo? Então, vamos lá. Essa é a distribuição eletrônica que eu faço. Se eu faço essa distribuição eletrônica, eu agora relaciono subnível com orbital. Subnível S, um orbital S. Subnível P, são 3 orbitais P distribuídos nos eixos PX, PY e PZ. Certo? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar comigo, porque eu não estou aqui no intuito apenas de mostrar os números de uma forma rápida, simples, ao ponto de vocês estarem reproduzindo sem saber o que estão fazendo, certo? Então, a todo momento, eu estou fazendo com que vocês lembrem um pouquinho do que eu já mostrei de representação espacial, para que vocês, então, realmente consigam entender esse assunto. Bom, enfim, é isso. Já representei meus orbitais. Perceba que aqui eu não precisei desenhar a representação por meio dos quadradinhos suficiente, é prática. E aí, então, eu vou distribuir cada um desses 9 elétrons. Como é que eu faço isso? Por meio dessas 2
duas regrinhas que foram apresentadas aqui para vocês. Então, esses dois primeiros elétrons, onde é que eu coloco o primeiro elétron? Então, o primeiro elétron vai ser colocado aqui, é o elétron do flúor. O primeiro elétron a ser adicionado, ele é sempre para cima, certo? Nesse caso, né, usando essa convenção, tem um spin igual a menos 1 sobre 2. O segundo elétron, pessoal, eu devo colocar agora voltado para baixo. Isso porque, né, porque eu não posso ter dois elétrons, né, com o mesmo spin. Um precisa estar voltado para cima e o outro voltado para baixo, certo? Bom, e aí eu já coloquei os dois primeiros elétrons. O terceiro elétron ele vai estar aqui no 2s2. Esse terceiro elétron eu começo colocando em cima. E depois o quarto elétron eu volto completando para baixo, certo? Já agora, ó, quando eu vou para o 2p5, eu tenho aqui 5 elétrons, né? Aqui está o quinto, sexto, sétimo, oitavo e o nono elétron desse átomo de flúor. E aí, então, esse quinto elétron, agora que é o primeiro desse 2p5, eu coloco voltado para cima. Aí o próximo elétron, professor, o próximo elétron você vai seguir o que você fez aqui. Você coloca para baixo agora aqui ao lado desse, nesse mesmo quadradinho. Não é isso, certo? Lembra dessa de onde aqui? Não posso preencher um orbital existindo ainda orbitais vazios. E por que você fez isso, né? Por que você não fez isso para esses dois primeiros? Percebam que esses aqui se encontram, né, separados. Um está no 1s e o outro se encontra no 2s, certo? Então aqui não, aqui todos se encontram nos 2p, e aí eu não posso completar um orbital do 2p existindo ainda orbitais vazios. Então o próximo elétron ele precisa entrar exatamente nessa posição, voltado para cima. E depois então o próximo, o elétron seguinte, voltado para cima. Agora sim, agora eu começo a colocar os elétrons voltando, colocando eles para baixo. E aí, ó, esse é meu oitavo elétron. E este aqui é o meu último elétron. Esse aqui passa a ser o meu último elétron. Não sei se vocês perceberam, mas existem 3 elétrons aqui que estão com cores diferentes. Isso foi feito de propósito e, claro, não tem nenhuma intenção ou nenhuma necessidade que vocês façam. Eu fiz isso por quê? Para que eu possa, então, de uma forma mais didática possível, tentar trazer para vocês aqui essa explicação da forma mais fácil possível. Então veja, o primeiro elétron é o de verdinho, o quinto elétron eu pintei de vermelho, e o último elétron que ele me pediu é esse que está em preto, certo? E aí eu preciso escrever 4 números para cada um desses elétrons. O primeiro elétron é um elétron que está no 1s, então se ele está no 1s, ele vai estar apresentando quais números quânticos? Certo? Acompanhe comigo. Esse 1, como eu já mostrei antes, o que acontece? Ele representa para a gente a camada, mas que agora vai ser lido como sendo o número quântico principal, a distância dele ao núcleo. Ele está no S, subnível S, mas para mim agora vai ser um orbital S, e o orbital S tem um número quântico secundário igual a 0. A gente viu que S ele vai ter apenas um único valor de número quântico magnético, será igual a 0, então S igual a 0. E ele está voltado para onde? Usando essa convenção, ele se encontra voltado para cima. Portanto, o valor que eu dou do spin é de menos 1 sobre 2, certo? Então, meninos, ficou claro, viu que não é nada difícil, nada complicado. Então, ó, vamos ver se realmente ficou entendido. Esse elétron, que é o quinto, esse vermelho, ele está no 2p. Então, eu sei que o N dele é 2. Se ele está no P, o L dele é igual a 1. E aí eu sei também o seguinte, que os orbitais P vão ter números quânticos magnéticos, que são esses, menos 1 mais 1. E ele vai estar justamente naquele que é quanto? Menos 1. E está voltado para onde? Está voltado para 1. Então, veja, ó, como eu falei, o N é igual a 2. Segunda camada, número quântico principal é igual a 2. O L é igual a 1. Subnível P, orbital P igual a 1. Está nesse primeiro orbital P, na posição, então, menos 1 para o número quântico magnético, e também se encontra voltado para cima. Portanto, usando essa convenção, menos 1 sobre 2. Perfeito? E aí, então, ó, acredito que não há mais dúvida, o nosso último elétron, esse aqui, assinalado pela cor preta. Ele está com N igual a 2,
com L igual a 1 e no magnético 0. Agora ele se encontra nesse, ó, nesse orbital do meio. Está voltado para baixo, se está voltado para baixo, ele é mais 1 sobre 2. Perfeito? Veja só, eu pedi que vocês fizessem, escrevessem então, os 4 números quânticos para o primeiro, quinto e último elétron. Só que eu poderia pedir para todos os elétrons, para qualquer um desses 9 elétrons. Professor, isso é um pouco trabalhoso? É sim, mas na prática mesmo, o que me interessa mesmo é esse último elétron. Pessoal, vai ser raro você ser cobrado a respeito desses elétrons aqui. O que a gente vai ter mesmo como cobrança será o último elétron. Por quê? Porque ele é o elétron para a gente que apresenta maior energia. Ele é o elétron para a gente mais energético. Ele vai ser chamado de elétron de diferenciação. Isso por quê? Porque ele é o último elétron. E se o meu último elétron é o nono elétron, ele é o elétron que diferencia. É por esse elétron que eu diferencio o oxigênio, porque o último elétron do oxigênio vai ser o nono, ele vai ser o oitavo. Ou seja, só vai existir como último elétron, o nono elétron, o átomo de flúor. Perfeito? Então, esse último elétron ele é chamado de elétron diferenciador. Tranquilo? Então, ó, vamos para o finalzinho. Finalzinho é o seguinte, ó, falei para vocês da lista de exercícios que está aqui embaixo. E da necessidade de vocês, então, após o término dessa aula, que já está chegando sim no seu finalzinho, você pegar para resolver. Essa é a quarta questão, que é uma das questões justamente que se encontra lá no material. Perfeito? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o átomo do oxigênio, eu tenho a distribuição que já foi dada para o átomo do oxigênio, e aí ele considera o último subnível dessa configuração eletrônica e assinale a única alternativa que contém os valores dos números quânticos principal, secundário, magnético e spin para o último elétron desse subnível. Como eu acabei de falar, ó, a cobrança ela vai existir para a gente a respeito do último elétron. Então, quando eu falo do último elétron, esse último elétron ele vai se encontrar nesse 2p4. E aí, já separei esse 2p4 para que a gente possa trabalhar com ele. Ao perceber que é P, eu já desenho esses quadradinhos, porque eu sei que quando eu trabalho com os orbitais P, eu preciso, por mais que eu deixe algum vazio, mas eu preciso desenhar os três juntos, certo? Bom, e depois eu preciso fazer o quê? O meu último elétron é o quarto elétron que está aqui. E aí, então, eu vou distribuir os elétrons. Coloco o primeiro elétron, como eu falei, voltado para cima. O segundo elétron também vai ser voltado para cima no outro orbital, isso porque eu não posso completar esse orbital, porque ainda existe orbital vazio. Dessa mesma forma, é por isso que eu coloco o terceiro elétron no outro orbital que estava vazio. Agora, a partir de agora, né, onde eu tenho mais um elétron, eu volto colocando esse elétron no primeiro orbital que eu comecei a preencher. Nesse caso, voltado para baixo agora. E aí é esse elétron que agora, né, está assinalado aqui, identificado pela cor vermelha, o elétron mais energético, que é o elétron que a questão então me pediu os seus 4 números quânticos. Então, como é que eu faço isso? Perceba que ele está no 2p. Então, como é que eu faço rapidinho, né? Traduzo rapidinho essa mensagem. Ele está no n igual a 2 e no l igual a 1. Ele está no n igual a 2. Por que n igual a 2? Porque ele está na segunda camada. E camada, para mim, agora vai ser o número quântico principal, porque o número quântico principal é a distância, né? E distância é o que eu chamava antes de camada. Ele vai estar em um subnível P, mas na verdade para mim agora não será mais subnível, será um orbital P, onde o L vai ser igual a 1. Certo? Bom, o que é que eu preciso mais? Recordar dos valores de magnético, né? Cada orbital vai ter um valor de magnético, ele se encontra justamente nesse -1, e ele está voltado para baixo. Quando voltado para baixo, eu assumo então, por convenção, né? E eu note que essa questão ela não me nada, né, explicando ou informando a respeito do spin, e aí eu adoto que para baixo seria quanto? Mais 1 sobre 2. E aí eu fiz questão de fazer isso, pessoal, de colocar os números nessa ordem. Por quê? Porque vocês percebem que aqui nas alternativas não apareceu discriminando para a gente qual seria o N, né? Por exemplo, a minha alternativa aqui é a alternativa B. Mas como é que eu sei que o 2 é o N? Como é que eu sei que o 1 é o L, é o número quântico secundário? Pessoal, quando os números
forem apresentados, e nesse caso as letrinhas que representam cada número quântico não for, esses números vão estar sendo sempre lidos nessa sequência, nessa ordem. Então, principal, secundário, magnético e extremo, certo? Então é isso, meninos. Espero que todos tenham entendido e, como eu já falei, não deixe de resolver a lista de exercícios, certo? Vai ser muito importante para vocês, até mesmo para que a gente possa usar na próxima aula. Tranquilo?